Tartarugas Ninja é um dos maiores casos de sucesso dos quadrinhos independentes. Elas ganharam o mundo com seu desenho animado lançado em 1987. Mas essa versão nunca agradou muito um dos co-criadores delas, o Peter Laird. Ele até achava legal, mas para ele, nessa versão elas estavam infantis demais, muito bonitinhas, e não era o que ele tinha em mente quando fazia a HQ. No começo dos anos 2000, ele recebeu um contato do produtor Lloyd Goldfine, que era mais fã dos quadrinhos originais do que do desenho, e acreditava que dava para fazer uma nova animação das tartarugas, na qual elas seriam ninjas mesmo. Teria uma pegada mais sombria, um maior foco na importância da família e da honra para elas, mas ainda ficando apropriado para todas as idades. Goldfine trabalhava na 4Kids e apresentou uma proposta para Peter Laird. Nessa época, o outro co-criador das tartarugas, o Kevin Eastman, tinha vendido sua parte dos direitos autorais para o Peter Laird e não fazia mais parte das negociações sobre todo esse universo que os dois criaram juntos. Peter Laird, na época, estava considerando várias propostas diferentes, já que tinha muita gente interessada em trabalhar com as tartarugas. Mas ele ainda estava bem amargurado sobre aquela infame versão da Saban de 97. Então ele estava bem cuidadoso sobre qual seria o próximo passo na carreira das tartarugas. E foi aí que apareceu o Goldfine, com as ideias de aproximá-las mais dos quadrinhos originais, e isso o interessou muito, e depois de algumas reuniões, foi firmado um acordo entre a 4Kids e a Mirage, o estúdio de Peter Laird. A equipe criativa desse novo desenho teria muita autonomia. Peter Laird estava disposto a deixá-los levar os personagens para direções novas. E ele também participaria das discussões, dando suas ideias e vetando alguma coisa aqui e ali. Ficou definido que a equipe criativa teria que incluir elementos pedidos pela Playmates, a empresa que fazia os brinquedos das tartarugas, mas só se essas ideias fossem compatíveis com a mitologia estabelecida no desenho. A 4Kids era famosa pelas várias censuras nos animes que importava para os Estados Unidos, mas esse desenho animado surpreendeu por seguir, dentro de limites razoáveis, o tom mais pesado e violento da HQ. O primeiro episódio estreou nos Estados Unidos no dia 8 de fevereiro de 2003, com o nome As Coisas Mudam. Ele abre com uma cena narrada pelo Leonardo. As tartarugas estão encurraladas pela gangue Purple Dragon, mas logo viram o jogo. Nós vemos o visual do quarteto nessa versão. Ele resgata dos quadrinhos os olhos sem pupila enquanto elas estão usando máscaras. Mas ao mesmo tempo reaproveita ideias que surgiram quando elas viraram brinquedo na década de 80. Tons de pele diferentes para cada uma e máscaras com cores diferentes. Nos quadrinhos todas usavam faixas vermelhas. Na abertura, vemos que eles não estavam tentando apelar para a nostalgia do desenho animado anterior, já que tem uma música de abertura totalmente nova. Uma referência a Akira deve ter ajudado a conquistar alguns fãs adultos de animação. O balanço entre voltar para as raízes dos quadrinhos e ao mesmo tempo tentar coisas novas é o grande norte criativo dessa nova série animada. As tartarugas estão na sua casa nos esgotos, em uma sessão de treinamento com o Mestre Splinter, numa cena ótima para estabelecer a relação de família e o treinamento ninja do grupo. É mostrado que o Mestre Splinter as ensina a ficarem sempre nas sombras, escondidas para que ninguém as veja. Essas tartarugas só andam na cidade à noite, diferente da versão anterior, que tinha muitas aventuras de dia. Nesse episódio também vamos ver um pouco da dinâmica entre elas, especialmente a rivalidade entre Leonardo e Rafael. O lar delas é atacado por robôs, que ainda não tem sua origem revelada nesse primeiro episódio, mas que são os Mausers, de Baxter Stockman, que surgiram nos quadrinhos e também aparecem no desenho dos anos 80. Elas fogem para procurar outro lugar e reencontram a gangue. Rafael acaba preso na van dos criminosos, o que dá uma oportunidade para Donatello mostrar suas habilidades mecânicas. Depois de um confronto contra a gangue, elas são surpreendidas por um grupo de ninjas, o que rende uma cena de luta bem legal, com direito a Rafael comentando sobre as habilidades dos inimigos. Bom chute, dragão! Belo soco duplo! Aí, vocês conhecem esse aqui?
Enquanto isso, Mestre Splinter é atacado por mais Mausers. As tartarugas pegam emprestada a van da gangue e deixam um dinheiro roubado por eles com 2 policiais que lembram muito Kevin Eastman e Peter Laird. O lar original delas está perigoso demais agora, mas Splinter encontra pelos esgotos uma câmara abandonada que, se eles limparem, pode ser uma ótima nova casa. Vemos o chefe da gangue pedindo perdão para um misterioso líder que só vai ter sua identidade revelada em um próximo episódio. Quem será? E tivemos um ótimo começo que estabelece muito bem o mundo dessa nova visão das tartarugas. Mais pra frente teríamos revelações, personagens clássicos apresentados de novas formas e vários episódios excelentes. Esse primeiro episódio, primeira temporada, tiveram uma ótima recepção por crianças e adultos. Alguns fãs mais acostumados com o desenho dos anos 80 não curtiram tanto, mas para muitos dos fãs mais velhos, especialmente para os que curtem as tartarugas dos quadrinhos, essa é uma das melhores versões das tartarugas. E os fãs da franquia como um todo têm esse desenho como um dos seus pontos mais altos. E isso é praticamente uma unanimidade, pelo menos em relação às 4 primeiras temporadas. A 4Kids começou a interferir mais depois dessas primeiras, e a Playmates, que fazia os brinquedos, também. Quando a 5ª temporada estava para sair, decidiram engavetá-la e foram direto para uma 6ª temporada, uma nova fase do desenho com o subtítulo Fast Forward. Nesse, as tartarugas vão parar no futuro, no ano de 2105, e tem aventuras futuristas. Não chega a ser um reboot, mas é uma guinada no tom. É tirar as tartarugas do ambiente urbano delas para colocá-las em outro cenário. Foi uma mudança bem radical para quem estava acompanhando. Quando terminaram a exibição dessa 6ª temporada, eles voltaram para a 5ª e a divulgaram como os episódios perdidos. E quando chegou a hora de produzir a 7ª, já tinha muita gente em cima. A 4Kids, a Playmates e a Mirage, cada um desses tinha suas ideias de como essa nova temporada deveria ser. Num certo ponto, queriam fazer outro quase reboot com uma história ao redor de veículos. E aí as tartarugas, os inimigos, teriam novos veículos que eles usariam para batalhar. O que é óbvio que seria para vender brinquedos, porque tem gente que cai nessa. A 4Kids tentou também fazer uma temporada que seria ao redor de um card game. Seria algo tipo um Yu-Gi-Oh! Com as Tartarugas Ninja. Mas acabou que essa 7ª temporada foi meio que um retorno ao tom estabelecido nas primeiras temporadas desse desenho. O subtítulo era De Volta para o Esgoto, o que já sugere um retorno ao básico das tartarugas. A equipe criativa ainda queria muito continuar o desenho depois dessa 7ª, mas aí a situação das tartarugas mudou completamente. Em outubro de 2009, a Viacom anunciou que estava comprando os direitos das tartarugas das mãos de Peter Laird por 60 milhões de dólares. A parceria com a 4Kids foi encerrada porque a Viacom agora iria produzir uma série em CGI para a sua Nickelodeon. Mas ainda teve uma despedida da versão de 2003 das Tartarugas. Para comemorar os 25 anos da franquia, foi lançado Turtles Forever, um filme que une as versões de 87 e 2003, mostrando como as tartarugas mudaram ao longo dos anos. O que é algo que, olhando hoje, é uma característica da franquia, já que parece que de tempos em tempos tem uma nova versão delas, e provavelmente vamos ver muitas mais no futuro. A série de 2003, além de continuar sendo muito querida por vários fãs, tem seu legado representado nos quadrinhos das tartarugas da IDW, que incluem vários personagens que apareceram pela primeira vez nessa série animada. Esse vídeo é parte de uma collab sobre as Tartarugas Ninja e eu queria agradecer muito aos meus amigos do Revolta Nerd pelo convite, e também fazendo parte dessa collab está o canal Replay. Você pode conferir o vídeo deles clicando no card aí em cima ou no link aí na descrição. E comenta aí o que você acha dessa versão das tartarugas e se você gostaria de ver mais dessa franquia aqui no canal. Um abraço e até uma próxima.